Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Viver constantemente numa inércia de não fazer, procrastinar, isso diminui a minha autoeficácia e talvez eu entrar aí num padrão de disfuncionalidade. Então é tudo... nunca os extremos. Né? A gente precisa aprender um tédiozinho de vez em quando, ele é funcional. É bom, né? cara. Da onde vem isso que não consigo parar 10 minutos na fila do banco e tenho que fazer 1000 coisas ou ficar pensando... Porque uma coisa que eu aprendi recentemente, a gente tem a preocupação, ela produz reforço. Então a gente se preocupa, não acontece nada, isso produz alívio, é reforçador. Então é como se a gente tivesse um prazer em se preocupar, porque... Cara, eu já percebi isso. Vai, fala mais sim. É um reforçador. Então, assim, a preocupação, ela tem uma função. Você se preocupa, o ansioso, principalmente, né? Preocupa. Não acontece nada daquilo que tu se preocupou. Que Ufa, alívio. Não morri. Achei que fosse morrer. Hoje era o meu dia. Reforçador. Aí o que você aprende? Nossa, eu tenho... E às vezes, quando não tem nenhuma preocupação, tu fica assim, vou achar uma preocupação. Vou catar uma coisa aqui pra me preocupar. O Marcos concordando aqui também. E isso produz alívio e é super reforçador pro nosso comportamento. Então a gente também tem que estar atento aos nossos padrões de pensamento, às nossas preocupações, né? Falando de tédio, de alívio e tudo, o que você faz assim pra desligar do mundo? Você tem algum hobby? Eu gosto do Netflix, sei lá, alguma coisa assim. O que você costuma fazer? Eu gosto de ir pra natureza. Lá no Ecopark, assim, eu gosto de ir lá. Eu tiro o tênis, eu gosto de ficar deitado, olhar pras árvores. Eu gosto de ir pra natureza. Como é o Ecopark? É um bairro onde você morava ali no Chapecó? É em Chapecó. Ele é um parque com muitas árvores. Ele é muito bonito. Aí tem pra você caminhar, tudo bem arquitetado. E aí tem espaços, os canteiros, assim, grandes, né? Entre as árvores que tu pode ir ali, levar pano ou deitar. Piquenique, fazer uma coisa ali de boa. E o pessoal aprendeu a fazer isso. Então hoje é um ambiente que a gente vai, por exemplo, a gente sempre vai domingo ou sábado. É sempre isso, assim, as pessoas vão lá tomar chimarrão, as pessoas vão lá comer pipoca. Que massa. Então eu gosto de fazer isso, assim, eu gosto de ir pra um lugar e meu Deus, ficar assim, desliga o celular. E só sente o momento de estar ali na natureza. Curtindo. O mar também, eu me conecto muito com o mar, assim, pra poder relaxar. Inclusive, tem uma técnica que a gente usa em terapia que é o lugar seguro. Que você cria uma imagem com várias texturas, detalhes. Tu pode criar um lugar que te faça se sentir bem. Sim. E quando você tá ansioso, ou quando tu tem dificuldade para dormir, tu pode, inclusive, ir para esse lugar seguro. E começar a detalhar ele. Isso reduz a tua ansiedade, porque a tua ansiedade ela é proporcional com aquilo que você tá pensando. Né? Então, se você muda o teu foco atencional, você vai para um lugar seguro, que você pode criar esse lugar com a psicóloga, né? Até porque tem pacientes que têm dificuldade de imaginação. Então, a gente treina isso em sessão. Depois, tu usa essa habilidade para reduzir tua ansiedade. Tu muda o foco atencional, tu muda a tua ansiedade. Falando em lugar seguro, aplicaram essa técnica comigo. A minha psicóloga, estou com ela há 8 anos já. E a gente foi esse trabalho de imaginar e tudo. O meu lugar seguro, que eu falei assim, cara, quando eu tô nesse lugar, eu tô top. Parte da minha família, por parte de mãe, mora em São Luís do Maranhão, como cidade litorânea. E tem uma avenida lá chamada Avenida Litorânea. E no final dessa avenida é uma praia assim, é uma praia plana. Diferente de uma praia, por exemplo, do Rio, que o mar vai, sei lá, a areia vai descendo de uma vez. Ela é uma praia assim, a praia é rasinha, entendeu? Vai devagar o negócio. E aí eu lembro que quando eu vou para uma barraquinha que tem no final da praia, que é bem tranquila, eu vou lá, eu tomo uma cervejinha barata lá e tal, fico curtindo a brisa com um coqueiro, assim, bem na minha frente. Eu falei, velho, esse aqui é meu lugar seguro. E eu aprendi essa técnica, eu tinha muitas ansiedades com coisas tolas da vida, assim, coisas, amenidades. Hoje são amenidades, na época era pequenos monstros. Mas eu me colocava nesse lugar seguro e eu falei assim, cara, lugar seguro. Aí eu fazia aquele trabalho, estou nesse lugar, estou recebendo o vento da praia, estou curtindo aquele cheirinho da brisa da praia. Eu me acalmava. Então, assim, para os pacientes, às vezes, sei lá, alguém está ouvindo você, é paciente ou não, mas, tipo, cara, esse negócio realmente funciona. É um negócio bacana. E ele funciona porque a gente muda o foco atencional, né? Então, se a gente pensasse pela neurociência, é porque a gente muda
aquilo que a gente coloca atenção aumenta. Né? Então, a nossa atenção ela é negociável. Se eu te falar para você pensar em uma parte do teu corpo, tu consegue pensar nisso. Então, eu também consigo negociar. E o bacana disso é não querer controlar. E é sempre negociar. Porque se eu te disser o seguinte, não pensa num elefante rosa. Já tá aqui. Né? Tu tá proibido, a sua vida depende disso. Não pense. Você vai pensar. Porque é impossível controlar, mas a gente pode mudar. A gente consegue negociar. Então, eu começo a fazer negociações, mudar o meu foco atencional. E isso reduz. Principalmente com aqueles pensamentos intrusivos, né? Pensamentos que vêm e fazem a pessoa ficar ruminando. Então, tu aumenta. E tem uma técnica também que eu ensino para os pacientes com pensamentos obsessivos, os pensamentos recorrentes, que é imaginar que os pensamentos eles são como nuvens. Que eles estão passando no céu. E que eu posso simplesmente olhar eles passarem sem me conectar a eles. Ou seja, dá um exemplo. Por exemplo, comecei a pensar aqui. As pessoas, vou pegar um exemplo assim. As pessoas vão rir de mim se eu ir no podcast. Tá? Aí primeiro a gente treina um automonitoramento para poder a pessoa identificar os pensamentos. Né? A primeira pessoa tem que saber o que é pensamento e a pessoa tem que identificar, monitorar. Então, assim, opa, chegou um pensamento. Pensamento que as pessoas vão rir de mim quando eu for no podcast. Aí você tem que entender que ele é um pensamento e você é você. Você não é os seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. Aí você pode começar a associar isso como nuvens, deixa passar. Como que você pode deixar passar? Mudando o teu foco atencional. Então, assim, opa, pensei isso, identifiquei, isso não sou eu, isso é um pensamento. Vou ouvir uma música, vou caminhar no parque, dependendo do teor do pensamento, claro, eu peguei um exemplo, né, mais simples. Mas se fosse um pensamento mais difícil, tu pode mudar o teu foco atencional fazendo outros comportamentos que vão fazer com que você se desligue daquele pensamento e você deixe simplesmente ele flutuar e ir embora. Então, mudar o comportamento afeta ou então possibilita que você lide melhor com os pensamentos. Isso, né? Primeiro, assim, identificar o que é um pensamento. Primeiro, pensamento a gente não controla, eles são rápidos, eles podem ser imagens, memórias, isso a gente tem que psicoeducar o paciente. Depois, monitorar. Então, quando vir os pensamentos, você vai registrar, né? Então, a gente ensina o paciente a registrar os pensamentos. E debater esses pensamentos em alguns casos. Então, existem formas de lidar com esse pensamento. Umas é buscar evidência. Tá, mas que evidência que eu tenho que as pessoas vão rir de mim? Então, e que evidências eu tenho que as pessoas que eu gosto vão estar lá assistindo e me incentivando? Poxa, tem. Então, assim, tu começa a derrubar esses pensamentos. Essa é uma forma de lidar. A outra é não se conectar. Então, deixar com esse pensamento vá, mudando o teu foco atencional. Então, assim, formas que você lida para você não transformar essa nuvem que está passando numa grande tempestade. Né? E isso funciona muito bem para pessoas que têm TOC, por exemplo, que é o transtorno obsessivo. A questão assim do TOC, a gente passa por um processo mais intenso na questão dos pensamentos. Não essa técnica ela não funciona para pacientes com TOC, né? Porque o TOC já é um transtorno, é um pouco mais difícil. Então a gente tem que fazer como se fosse uma dessensibilização do pensamento. Que, por exemplo, os pacientes que têm TOC, eles vão ter pensamentos, por exemplo, que eles vão matar alguém. Né? É bem comum isso. Então, é um pensamento muito forte. E aí, eles acreditam que o pensamento é verdade. Então, assim, se eu pensei, então eu sou. E aí, a primeira coisa que a gente tem que psicoeducar. Você não é os seus pensamentos, você é quem observa os pensamentos e pensamentos não concretizam as coisas. Eu posso dizer... Tem um leão do meu lado, tem um leão do meu lado, tem um leão do meu lado, isso não acontece nada. É porque você falou 10 vezes que vai aparecer, né? Então, eu sou o que eu faço, não o que eu penso ou sinto. Tá? Então, eu sou as minhas atitudes e não as minhas emoções e nem meus pensamentos. Então, a primeira parte com o paciente de TOC é ensinar, psicoeducar sobre isso. E depois fazer uma dessensibilização com esse pensamento. Então, falar ele assim, né? Eu estou matando essa pessoa, está saindo sangue pela garganta... Descrever a cena falando pra gente ver que não acontece nada. Que isso não está acontecendo. Mas esse é um processo que só se ocorre se tiver uma forte aliança terapêutica. Né? E isso é feito sistematicamente. Por isso que é gradativo. Isso faz parte da TCC, esse tipo de procedimento? Sim, faz parte da TCC. Cara, e a gente não começa já de cara assim. A gente começa... Senão o cara já sai lá com a faca na mão. Sim. Mas reduzir o poder desse pensamento, né?